1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 7. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando éreis gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Veja só o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Diz amém. Senta um pouquinho, por favor. Nós estamos na campanha dos 12 cestos, 12 cestos cheios. Hoje estamos na 5ª semana da campanha, salvo engano. Portanto, nós clamaremos acerca do mês de maio. Ao longo destas 5 semanas e aquelas que virão até completarmos a campanha, eu estou falando sobre lidando com as coisas espirituais, a seriedade de lidar com aquilo que é de origem espiritual e que muitas vezes, pelo hábito e por se tornar comum a nós acabamos tratando como algo meramente temporário, superficial, e perigosamente acabamos desvalorizando ou subvalorizando aquilo que é divino. E o Senhor está trazendo ao meu coração algumas coisas nas quais eu ainda não havia pensado, e nas próximas semanas nós vamos continuar recebendo do céu caldo quente. Amém? Hoje eu quero falar sobre os dons do Espírito Santo. Na semana passada eu falei sobre a pessoa do Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, quem ele é. E como muitas vezes nós tratamos o Espírito de Deus como se ele fosse uma mera atmosfera, uma mera presença, uma mera nuvem, uma força. Já falei com os irmãos sobre o altar, o púlpito, o aspecto espiritual que envolve estar no púlpito, e que muitas vezes nós achamos que é apenas um ponto mais elevado para que o pregador seja visto mais facilmente pelo auditório, e não é. Já falei com os irmãos sobre o ministério, o chamado, a vocação, o quanto é espiritual, e como muita gente está lidando com ele apenas do aspecto humano, e tratando inclusive como se fosse uma profissão. Já falei um pouco sobre a palavra, a seriedade da pregação da palavra, e aí nós estamos aprendendo, e eu quero sugerir, ao longo da semana, ouve de novo a pregação, para o irmão assimilar, fora do ambiente da congregação, você sozinho, assimilar e refletir no que está sendo dito.
Hoje eu quero falar sobre os dons espirituais, porque, como eu disse aos irmãos, tem havido uma banalização, um desrespeito até, no que tange aos dons do Espírito Santo. Pessoas têm manipulado pessoas, usando dons como elemento de manipulação. Pessoas têm chantageado pessoas, ameaçado pessoas, usando os dons espirituais como instrumento de controle. Deixa eu te falar, casamentos têm sido destruídos por causa de profecias falsas, de revelações bagunçadas. Gente casou errado por causa de revelações distorcidas. Eu me lembro de uma certa feita que uma irmã me procurou, esposa de um grande empresário, e ela disse: pastor, o meu marido foi embora com a amante. Uma das coisas espirituais que eu vou falar aí numa dessas terças é o casamento. Que tem gente que pensa que o casamento é o papel assinado no cartório. Vamos conversar sobre isso, tá? Vamos lá. Então essa irmã me procurou e disse: meu marido foi embora com a amante. Comprou um apartamento, investiu 5 milhões no apartamento para a amante e disse que não me quer nem vestida de ouro. E ela disse: eu fui numa reunião orar, e quando chegou lá, Deus usou uma irmã para dizer para eu desistir dele, porque ele não é meu. Disse a profecia: ele não é teu. E eu perguntei para ela: a senhora é casada? Sou, pastor. Há quanto tempo? Há 23 anos. Depois de 23 anos de casado, o marido ainda não é seu? Brincadeira. E graças a Deus o Senhor deu uma grande vitória àquele casal. Hoje ele é pastor e é o vice-presidente da igreja onde ele serve. Então, muitas vezes, por conta de profecias desse tipo, vidas são destruídas. Revelações movidas pelo intestino, revelações movidas pelo intestino. Gente que diz que Deus disse o que Deus não disse. Então nós precisamos pensar em como estamos lidando com a manifestação dos dons espirituais. E eu disse aos irmãos na semana passada, aliás, deixa eu reiterar para ninguém ficar desconfiado, eu sou pentecostal. Oi, meu amor. Onde está a sua mãe? Vamos descobrir agora, vem cá. Aqui. Onde está minha mãe? E o coração está acelerado. Fique em pé, mãe. Mas ele não vai ver assim, não, amor. Eu preciso que a mãe... Isso. É aquela ali? Pronto. Eu disse semana passada que a doutrina do Espírito Santo é chamada de pneumatologia. É uma expressão grega que sinonimamente fala de vento, fôlego ou sopro. Também é chamada de paracletologia, numa referência a Paracletos, termo raiz para a expressão mais conhecida por nós, advocatus, que é uma expressão latina, e no português nós conhecemos como advogado. Então, a missão do Espírito Santo é advogar, interceder, mediar. Não é por acaso que Paulo diz aos Romanos, no capítulo de número 8, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. E Ele, segundo Deus, eleva ao Pai as nossas orações, intercedendo por nós.
Eu disse aos irmãos na terça-feira passada que a doutrina do Espírito Santo figura entre as verdades redentoras declaradas, expostas, reveladas nas Sagradas Escrituras. Exceto a segunda e a terceira epístola de João, todos os demais livros do Novo Testamento fazem menção direta ao Espírito Santo, à sua pessoa, à sua obra e à sua natureza. Todos os evangelhos fazem menção à promessa do derramamento do Espírito Santo. Todos os evangelhos fazem menção à promessa do derramamento do Espírito Santo. Ou seja, se nós analisarmos, eu preguei um dia desses aqui, quando eu falei sobre a palavra e a espiritualidade dela, e eu mostrei para os irmãos como a palavra, como o evangelho é o oráculo de Deus, é o tesouro de Deus, guardado pelos querubins diante do Senhor, e o Espírito Santo está sendo anunciado em todos os evangelhos. No Antigo Testamento, a expressão completa Espírito Santo ocorre por 3 vezes, e uma delas no Salmo 51, versículo 11, quando o salmista diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo. O outro está em Zacarias 4:6, quando o profeta diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, diz o Senhor. Entretanto, apesar de nós falarmos tanto no Espírito Santo, e incrivelmente, apesar de nós falarmos tanto em línguas estranhas, porque os pentecostais têm as línguas estranhas como aspecto fundamental de um culto fervoroso. Apesar disto, a doutrina do Espírito Santo é vista como uma das mais negligenciadas das Sagradas Escrituras. Nós temos um formalismo que, por medo, rejeita a operação do Espírito Santo. Temos um fanatismo que apela para experiências exacerbadas e entende que é o Espírito Santo. E, lamentavelmente, temos o charlatanismo, que explora a boa-fé daqueles que, crendo na operação do Espírito Santo e que não são amadurecidos na fé, se tornam vulneráveis à exploração daqueles que usam desta verdade em benefício próprio. E eu vou mostrar para você hoje que isto é muito grave. É preciso lembrar que não há cristianismo vivo sem a presença do Espírito Santo. Não há igreja fervorosa sem a presença do Espírito Santo. Vou mostrar para o irmão que nem essa pregação seria suportável se não fosse o Espírito Santo ministrando-a no teu coração, confirmando-a na tua alma. Lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo de número 49, Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra revestir é, literalmente, vestir por cima, vestir de novo. Traduzindo, a minha camisa me veste, o meu paletó me reveste. Jesus está dizendo: quando vocês nasceram com dons naturais e talentos e habilidades. Mas para fazer a minha obra, a obra do meu Pai, não basta a habilidade que vocês têm, não basta a capacidade e os talentos que vocês têm. É preciso que o Espírito Santo pegue isto que vocês têm e cubra com a presença, com a sua presença. Ele vai descer sobre vós, capacitar, potencializar, para que a obra de Deus seja realizada. Agora vamos observar em primeira instância
em primeiro momento, o ministério do Espírito Santo. Quando nós folheamos a Bíblia Sagrada, nós observamos, eu disse isso aqui na terça-feira passada, que o Espírito Santo é aquele que representa Cristo. Não é por acaso que ele é comparado pelo próprio Jesus ao amigo do noivo, fazendo uma linguagem figurada para apresentar o casamento judaico e como o casamento judaico representava a relação entre Cristo e a igreja. É o Espírito Santo quem conduz, gerencia, edifica, fortalece, estabelece a igreja até que Jesus venha. Eu vou repetir, é o Espírito Santo quem conduz a igreja até que Jesus venha. No Novo Testamento, a operação do Espírito Santo na igreja é revelada nas Sagradas Escrituras em alguns aspectos. Por exemplo, se o irmão estiver anotando, pode colocar aí letra A. É o Espírito Santo quem administra a igreja. Os grandes movimentos missionários registrados nas Sagradas Escrituras foram claramente operados pelo Espírito Santo. Os grandes avivamentos da história da igreja foram claramente maestrados pelo Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 29, bem como capítulo 10, capítulo 13, versículo 2, capítulo 16, versículo 6, Paulo deixa muito claro nas suas palavras, que Lucas transcreve, que é o Espírito Santo quem impulsiona a obra da evangelização. E de modo especial, Atos 13, a Bíblia diz que eles oravam na igreja de Antioquia, e o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, quem chama para o ministério é o Espírito Santo. Aí no capítulo 16, Paulo diz que ele queria ir pregar em uma cidade, e o Espírito Santo não lhe permitiu. Mas pastor, Paulo queria, não era pregar? Era, mas o Espírito Santo não permitiu. Aí Paulo resolveu ir para outra cidade, e o Espírito Santo não lhe permitiu. Alguns de nós iriam dizer: o diabo está interferindo e não quer que eu vá evangelizar. Quem não conhece o Espírito Santo não reconhece a sua operação. Paulo então à noite tem uma visão, presta atenção que essa visão se diz respeito a você, a mim e a você. Paulo tem uma visão, e na visão ele vê um jovem que diz: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. É naquela visão que Paulo migra para a Europa, a fim de evangelizar a Europa. É da Europa que o evangelho é transportado para a América, e da América do Norte desce pela América Central, América do Sul, e chega aqui na ponta do mapa mundi, e nos alcança, e o evangelho de Deus se espalha, se expande nesta nação, e nós somos o resultado daquela visão. Tem alguém aí que me entendeu? Se tiver, dá glória a Deus. Se não tiver, eu explico de novo. Entende? É o Espírito Santo quem administra a igreja. Também, se o irmão está anotando, letra B, é o Espírito Santo quem conduz a pregação. Paulo diz assim: orem por mim, Efésios 6, versículo 18 e 19, para que me seja dada a palavra, com autoridade, no abrir da minha boca. Por mais intelectual que seja o pregador, por mais inteligente que seja o pregador, por mais elaborada, mais bem elaborada que seja o seu sermão, o seu esboço, a sua pregação, o máximo que o pregador pode alcançar é o intelecto. É o Espírito Santo quem imprime a palavra de Deus no espírito do ouvinte.
é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem trabalha, é o Espírito Santo quem gera, é o Espírito Santo quem opera. Daí o apóstolo Paulo dizer aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5: eu, irmãos, quando fui ter convosco em temor e em tremor, não fui com sabedoria de palavras, não vos fiz conhecer ao Cristo glorificado, crucificado, por meio de sabedoria humana. A minha palavra e a minha pregação consistiram em demonstração do Espírito e de poder. Então Paulo está dizendo que quem maestra a pregação é o Espírito Santo. E sabe o que é gostoso nisso? Lá aos Coríntios, do texto que nós lemos, capítulo de número 12, versículo de número 7, Paulo diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A cada um é dada a manifestação do Espírito. No versículo de número 5, Paulo diz assim: há diversidade de operações. Se é o Espírito Santo quem maestra a pregação, por que os pregadores não pregam todos iguais? Porque todo mundo não prega igualmente? Porque o Espírito Santo dá a cada um como quer, porque ele distribui a cada um da forma que seja o proveito comum, ou seja, para o proveito de todos, a fim de que todos sejam alimentados naquilo que Deus está falando. Paulo diz que o Espírito é o mesmo e as manifestações, as operações são distintas. Então nós temos uma variedade de operações do Espírito Santo. Paulo diz: mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Nós precisamos compreender, é o Espírito Santo quem nos conduz à oração. Estou falando do Espírito Santo como gestor da igreja. É Ele quem nos conduz à oração. O seu ministério é nos levar a orar. Ah, eu só recebi a benção porque eu paguei o preço da oração de joelho. Presta atenção, até a tua oração, crente, só acontece porque o Espírito Santo gera em você desejo de orar. Por isso que uma das nossas orações deve ser essa: Senhor, acende em mim a chama da oração, desperta em mim o desejo de orar, provoca em mim a vontade de estar na tua presença. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 23 a 26, que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor Jesus deixa muito claro que o Espírito Santo estaria conosco. O Evangelho de João trata disso de maneira ampla, sobretudo entre o capítulo 14 e o capítulo 17. Quando Jesus deixa muito claro que o Espírito Santo age em nós, nos levando à oração. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, nos ensina a orar no Espírito, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Aos Coríntios, capítulo 14, esse texto é lindo demais. Primeiro aos Coríntios 14, 1, 14, 2, Paulo diz assim: quem fala em línguas estranhas, não fala coisas de homens, fala coisas de Deus. A expressão literal ali é: quem fala em línguas não fala assuntos humanos, fala em segredos com Deus. Pergunta aí para o seu vizinho: você fala em segredo com Deus? Aqueles que não gostam da contemporaneidade das línguas estranhas, aqueles que não acreditam que as línguas estranhas são para hoje, vão se sentir arrepiados com esse texto, mas é um fato. De repente, no versículo 4, 1 aos Coríntios 14, Paulo diz: aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Sabe quando você vai funcionar seu carro e ele não acende a luz do painel, e alguém diz assim: é bateria. Aí encosta outro carro, traz um cabeamento que no popular se chama chupeta, liga um cabo na bateria do carro que está funcionando, e a outra ponta do cabo na bateria do carro que não está funcionando, e gira a chave, a bateria de lá
comunica energia, comunica carga para a bateria de carro. O que Paulo está dizendo: quem fala em línguas estranhas está ligado numa fonte que lhe transmite carga, que lhe abastece, que lhe nutre, que lhe edifica. Só quem pode dar glória a Deus dá. Se você não puder, eu lamento, mas glorifica o nome santo de Jesus. Paulo diz no versículo 14: orarei com entendimento, mas também orarei com o Espírito. E orar com o Espírito ali literalmente é glossolálias, orar em línguas. Então é o Espírito Santo que conduz a nossa oração. Mas, está anotando? Letra D, é o Espírito Santo quem conduz o nosso cântico, ministério de louvor, igreja. Irmão, cantar bem não é dom espiritual. Se cantar bem fosse dom espiritual, Elvis não seria o rei do rock, Roberto não seria o rei da música popular, Zezé de Camargo e Luciano não teriam aquele agudo violento, Whitney Houston, Michael Jackson e outros, Ivete. Não, cantar não é dom espiritual, é dom natural, que pode ser aperfeiçoado, por sinal, que pode ser melhorado. Agora, o cântico da igreja é espiritual. O cântico da igreja é espiritual. Paulo diz aos Efésios no capítulo 5, versículo 18, 19: e não vos embriagueis do vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando entre vós em salmos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Aleluia! O apóstolo Paulo está dizendo para nós: cânticos espirituais são cânticos espontâneos, dirigidos pelo Espírito Santo. É quando você quebra a escala, é quando você quebra a programação, é quando você veio programadinho, desenhadinho, formatadinho, e quando chega aqui, o Espírito Santo assume a maestria, e você não decide mais o que vai ser cantado nem ministrado. Para o músico é um Deus nos acuda, porque o músico vai ter que tocar por revelação. Mas o detalhe, e é aí quando a gente peca, eu vou olhar para cá, que é para vir para nós, é aqui onde a gente peca. Se todos nós, baterista, guitarrista, baixista, tecladista, trompetista, sanfoneiro, se todos estiverem no mesmo Espírito, o Espírito que guiou um vai guiar o outro. Aí você tem uma maestria gloriosa do Espírito Santo, cantando cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, referindo-se a salmos do Antigo Testamento, e cantando, que fala de cânticos congregacionais. Igreja, uma das coisas que a igreja precisa entender é que louvor não é preenchimento de culto, música não é cantoria até o povo chegar para o pregador se apresentar. Pelo amor de Deus, o louvor da igreja está escrito: Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. No Antigo Testamento, quando o profeta ia consultar Deus, digamos que eu estou na posição de profeta, o profeta vai consultar Deus, ele chamava um tangedor, um músico, e mandava o tangedor tocar enquanto ele orava, para que Deus falasse com ele, para ele trazer uma palavra para o povo. Ou então, senhores cantores, músicos, adoradores, cantar é convidar Deus para se manifestar no meio do seu povo, para falar conosco. Isto é o louvor espiritual. O que vocês fazem no teclado, na guitarra, no contrabaixo, na bateria, é mais sério do que a maioria dos músicos pensa ser. Porque nós estamos preparando um cerimonial de adoração para Jeová se manifestar.
e é o Espírito Santo quem cuida disso. Aleluia! É o Espírito Santo quem cuida disto. Por outro lado, nós observamos, é o Espírito Santo quem gera em nós testemunho. O nosso testemunho é o Espírito Santo quem lapida, quem conduz, quem gerencia. Não é por acaso que Jesus diz em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Por isso Paulo diz aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, versículo 3: ninguém diz Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então é Ele quem atua, gerencia, conduz a igreja. Vamos mais um pouquinho. Vamos pensar um pouco sobre os dons espirituais. O que são dons? Dons são talentos. Dons são capacidades dadas por Deus à igreja para a edificação da igreja. O dom não visa elevar um sobre o outro. O dom espiritual não tem por propósito fazer parecer que aquele que profetiza é mais santo do que aquele que ouve. Mesmo porque, só para a gente tirar logo o chapéu daqueles que pensam que são dono dos dons, os dons espirituais não são dados a nenhum crente individualmente. Os dons espirituais são dados à igreja. Eu tenho o dom de profecia. Tem não, pai? Quem tem o dom da profecia é a igreja. O Espírito Santo deu à igreja. Eles são dados à igreja como um todo. E é interessante, a expressão dons que Paulo usa aqui no versículo 1 é pneumática. A palavra espírito é pneuma, dons é pneumática, que dá a ideia de coisas do Espírito. Uma ação clara do Espírito Santo. No versículo de número 7, quando Paulo diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A palavra manifestação aqui é dorea, que fala de coisas sobrenaturais maestradas pelo Espírito Santo. Os dons espirituais são tão sérios e acompanham o plano de Deus desde todo o tempo, que lá em Êxodo, na veste sacerdotal, capítulo de número 30, capítulo 28, versículo 33, de um lado estavam campainhas de ouro na veste do sacerdote, do outro lado campainhas de romã. Presta atenção nisso. O santuário, visto de cima, tem o formato de uma cruz, já apontava para Cristo. Por isso Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: ninguém entra no lugar santo dos santos sem passar por mim, o sacrifício. Eu sou o caminho, eu sou a ponte de acesso. Quando o sacerdote entrava para oferecer sacrifícios a Deus, quando ele chegava na porta do tabernáculo, em primeiro lugar ele se deparava com o altar de holocausto, ou altar de pedra, onde ele oferecia sacrifício ao Senhor, confessando pecados, para poder entrar na presença de Deus. Quando ele passava do altar de holocaustos, ele ia para a pia da purificação, onde ele se despia das vestes que viera de fora, se lavava, e o texto faz questão de dizer, com água limpa. Por que água limpa? Porque era deserto, não tinha abundância de água, então a água era utilizada e reutilizada. Quando a Bíblia diz que o sacerdote se lavava com água limpa, está dizendo que aquela água não havia sido utilizada nenhuma vez para nenhum outro propósito, antes que o sacerdote se utilizasse dela para a sua purificação. O que significa que entrar na presença de Deus não é de qualquer jeito. Tem alguém aí, não? Depois que ele passava pela pia da purificação e ele ia caminhando, aqui entrando na tenda está o altar de ouro, onde se queimava incenso para que subisse a presença de Deus. De um lado direito estava a mesa dos pães da proposição, já simbolizando Cristo.
Do lado esquerdo estava o castiçal de ouro, a lâmpada de Deus. O sacerdote entra mais e agora ele chegou no véu. E quando ele abria o véu, e agora só o sumo sacerdote poderia fazer isto uma vez por ano, ele abria o véu e se deparava com a arca. A arca era o maior símbolo material da presença de Deus. O propiciatório, que é a tampa da arca, tinha 2 querubins como que olhando para dentro. O sacerdote falava e Deus lhe respondia de cima do propiciatório, ou seja, da tampa da arca. O detalhe, querido, muito importante, deixa eu exemplificar aqui, é que o sacerdote chegava na frente da arca e ele não podia fazer a volta e ir para trás da arca para ficar de frente com a porta. Por que ele não podia fazer isso? Porque aqui era o chamado lugar secreto. Aqui era o chamado lugar da presença de Deus, ninguém ia lá. Então o sacerdote tinha que ficar aqui, diante da presença de Deus. Alguns estudiosos dizem que havia um ritual comum. O sacerdote amarrava uma corda na cintura e a ponta da corda ficava lá fora. Porque se ele entrasse em pecado, diante da arca ele seria consumido pela presença de Deus. E ninguém podia entrar para tirá-lo. Quem entrasse morreria. Então como se saberia que o sacerdote estava vivo? Campainha de ouro, campainha de romã. Vou fazer uma pergunta: é possível sentir a presença de Deus e ficar quieto? Vou perguntar de novo: é possível sentir a presença de Deus e ficar quieto? Então eu vou fazer outra pergunta: e por que você está quieto? Quando o sacerdote sentia a presença de Deus, e ele começava a vibrar e a celebrar com a presença de Deus, as campainhas começavam a tocar, e o povo ouvia lá fora o barulho da campainha. O povo começava a vibrar e a bradar, porque reconhecia que Deus havia aceitado o sacerdote. Aleluia! Campainhas de ouro fala de dons espirituais. Campainhas de romã fala de fruto do Espírito. Os dons já estavam lá. Quando Jesus diz que quem tem o noivo é o amigo do noivo, João capítulo de número 1, ele está falando do Espírito Santo, que é o amigo do noivo. E eu já disse aqui N vezes, que quando um rapaz ficava noivo de uma moça, ele não ficava lá visitando a casa dela, embaçando o horário de dormir. Ele tinha que ir trabalhar e preparar a casa. Sempre que ele queria notícia da moça, ele chamava o seu amigo, era sempre o mesmo, alguém da sua mais íntima e estreita confiança, o amigo do noivo, que ia à casa da noiva, levar notícias do noivo para ela e trazer notícias dela para ele. Todas as vezes que o noivo mandava o amigo ir lá, ele tinha que mandar presentes. Diga comigo, presentes. E esses presentes não eram flores, não eram mensagenzinhas, eram joias. Onde estão as mulheres? Levante a mão. Diga assim, irmã: Senhor, renova os nossos dias como dantes. Tá? O noivo tinha que mandar joias, porque eram com aquelas joias que a moça se adornava para o casamento. Ou seja, quem enfeitava a moça para o casamento era o noivo. O que isso quer dizer? Quem é o noivo que deixou uma noiva aqui na terra e foi embora construir uma casa? Quem é ele? Jesus. Quem é a noiva que ficou aqui esperando o noivo voltar? A igreja. Quem é o amigo que o noivo mandou para adornar a noiva? O Espírito de Deus. E o banquete? O
banquete está acontecendo aqui. Quando você canta, quando você celebra, quando você dá glória, quando você glorifica, você está oferecendo banquete. O amigo do noivo está na casa. Dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele: o amigo do noivo está na casa. O amigo do noivo está na casa. Ofereça banquete, cante, celebre, aplauda, dê glória. O amigo do noivo está aqui. Aleluia! Sim, pastor, cadê os dons? Estou te mostrando. E estou te mostrando como é perigoso brincar com os dons. Por quê? Porque são pérolas, são joias. É sério. Vou falar um paradoxo. Ser usado pelo Espírito Santo é gostoso, mas é amargo. Achando eu as suas palavras, logo as comi, elas foram gozo e alegria para o meu coração. Mas aí o profeta diz assim: e quando eu ingeri, elas foram amargas ao meu paladar. Ser usado pelo Espírito Santo é gostoso, mas é amargo. E tem muita gente que não entendeu e está brincando com isso. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, rapidinho, e eu vou entrar na gravidade do processo. Nós estamos vivendo um cenário, eu disse no início, de gente que para profetizar está cobrando, revelando pela internet de acordo com o valor do depósito. Gente que está profetizando para ganhar carro, profetizando para ganhar terreno, profetizando para ganhar casa. Esses dias um pastor me disse: eu estou trazendo um profeta fulano para ministrar no final do nosso evento, porque eu preciso levantar uma grande oferta, e os profetas mexem com a emoção do povo. Peca o profeta e peca o sacerdote. Não estão levando a sério esse negócio. Gente profetizando sem Deus mandar, falando sem Jeová dizer. Irmão, Deus não me usa em profecia. É muito raro, é muito raro. E se você prestar atenção, no dia que o Senhor me usa em profecia, eu fico aqui 5 minutos segurando, tentando escapar, por causa do conhecimento da gravidade do assunto. Outro dia eu vi um pastor que não crê nos dons espirituais, ele não crê nas línguas estranhas, e ele pregando contra os pentecostais, ele começou a imitar línguas estranhas no púlpito com chocarrices. Eles falam assim, ó, e ele disparava. Chocarrice mesmo, chacoalhando de verdade. É um camarada de renome e que goza de respeito na comunidade cristã evangélica brasileira. Outros partem para o outro extremo. Tudo que fala numa piada solta uma língua estranha, fazendo piada. O outro fala em línguas brincando, levando uma gozação. Desce do altar por conta própria e vai lá e coloca a mão na cabeça do irmão e profetiza para ele, e não foi Deus que falou. Aí enche o coração do irmão de esperança, e como não foi Deus que falou, não se cumpre. O coração do irmão se enche de frustração. E estão pensando que Deus não está vendo. Estão pensando que o Espírito Santo não vai tomar uma providência. E vai.
Você lembra do dia que Pedro está orando em Samaria, Atos 8, impondo as mãos sobre as pessoas para que elas sejam cheias do Espírito Santo? Chega um mágico, e o mágico diz a Pedro: quanto você quer para me dar esse poder? Te dou dinheiro. Pedro olhou para o mágico e disse assim: vai-te para o inferno com o teu dinheiro, porque tu pensas que podes receber o dom de Deus com dinheiro. Desculpa a colocação. O que Pedro diria desses vasos encebados que estão cobrando para profetizar, cobrando para revelar, cobrando para orar pelo enfermo, vaso cheio de limbo, morada de lagartixa, cheios de casa de aranha, esconderijo de ratazana. O Espírito Santo não habita em vasos que brincam com os dons espirituais. Eu não acredito que uma pessoa que tem o Espírito Santo morando nele, ainda que ele não creia nas línguas estranhas, ainda que ele não creia nos dons espirituais, se ele tem o Espírito Santo, ele não teria coragem de fazer chocarrice daquilo que pode ser espiritual, ainda que ele não creia. Assim como eu não acredito que uma pessoa que tem o Espírito Santo teria coragem de fingir línguas estranhas, de fazer piada com dons do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não tem coragem para isso, porque o Espírito Santo gera temor. Temor. Quero terminar, e para terminar eu vou cortar aqui parte do raciocínio, para terminar no horário. Eu já disse aos irmãos, eu fui pregar há muitos anos atrás numa igreja. O pastor que hoje dorme no Senhor era um amigo muito querido, me ajudou muito. Quando eu terminei de pregar domingo pela manhã, ele me disse assim: Josué, eu quero antes do almoço que você vá comigo orar na casa da nossa dirigente do círculo de oração. Deus usa muito essa mulher. O nosso círculo de oração estava lotado, pessoas vinham de outras cidades para receberem a bênção. Deus usava essa mulher em profecia, em revelação, em cura divina, uma coisa fora do comum. E essa mulher mergulhou numa depressão tão profunda que ela nem pisca os olhos, ela não come. Todo pregador que vem aqui eu peço para ir lá comigo orar por ela, então eu queria que você fosse. E nós fomos. Eu tinha acabado de pregar, domingo de manhã, já é quase 1h da tarde, eu estou com fome, irmão, eu com fome, me dá comida que eu oro. Mas vamos lá. Cheguei na casa, na entrada da casa você sentia a sujeira, o abandono da casa, o mau cheiro de casa suja. Sentada num sofá, numa poltrona, estava uma senhora forte, com um cobertor de chenille, ainda lembro, jogado sobre o corpo, parada assim. O marido dela saiu, um homem bonito, simpático, cabeleira farta, cheio de caspa, e disse: a minha filha está doente, está na cama, está vomitando muito, diarreia, tal, muito ruim, a criança estava bem debilitada. E o pastor disse: eu trouxe o pastor Josué para orar pela irmã fulana. E aí o pastor falou com ela, ela não reagiu. Eu fiz a oração. Quando eu terminei de orar, ela continuava sem reagir. E eu pensei que ia terminar de orar e sair. E o pastor foi e orou. Eu acho que ele achou que eu não orei assim com muito fervor, e ele orou com aquela vida, coisa de coração de pastor. Orou por ela e clamou, e ela continuava. Aí o pastor cantou um louvor: pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus. Cantou o louvor inteiro e ela parada. E ele disse: pastor Josué, ora de novo e a gente vai almoçar. E eu orei novamente.
E ela continuava inerte. Quando eu terminei de orar, ele assumiu o comando da oração e fez uma oração poderosa. E o ambiente estava tão desagradável que eu saí. E eu fui para a varanda da casa e fiquei olhando para a praça. Era uma praça. E eu falei com Deus: por que o Senhor permite uma pessoa que o Senhor usa entrar num processo desse? Eu não consigo entender. Quando eu fiz essa pergunta, caiu do céu sobre mim, mas veio com impacto. A sensação que eu tive é que alguém jogou sobre mim um saco de cimento, algo muito forte. E eu voltei e disse: pastor, para um pouquinho de orar, para um pouquinho de orar. E eu olhei para ela e disse: minha irmã, o Espírito Santo nunca usou a senhora. O Senhor acabou de me dizer que quem lhe usa é uma entidade maligna, e a senhora tem consciência disto. Quando eu disse, aí os lábios tremeram, os olhos encheram e as gotas grossas caíram. Eu disse a ela: eu gostaria que a senhora dissesse o que está acontecendo, para sabermos se podemos orar pela senhora ou não. E ela disse, com muita lágrima, os lábios tremia, ela falava com dificuldade. E ela, à medida que ela falava, o pastor foi recuando. E aí o pastor encostou na parede, com a mão assim na parede, como que chocado, porque ela disse: eu queria tanto ser usada por Deus, mas eu não estava disposta a mergulhar na presença de Deus, a estudar a sua palavra, a orar, a jejuar. E ela disse: um dia saiu da parede do meu quarto uma entidade maligna, e eu vi de olho aberto, e o demônio me disse: eu vou lhe dar tudo o que você quer, eu só quero em troca duas coisas. E ela perguntou: quais? E o diabo disse para ela: eu quero a vida da tua filha e o teu casamento. E ela disse: eu dou. Ela começou a ser usada. A igreja, sem discernimento, não viu. Quando ela terminou de falar, eu disse a ela: não tenho autoridade para orar pela senhora. É um assunto entre a senhora e o Espírito Santo. A senhora vai ajoelhar e orar, e eu vou me afastar. Se Deus quiser lhe perdoar, é da competência dele. Se ele não quiser lhe perdoar, é com a senhora e ele. E eu vou me afastar, porque se ele mandar um raio, não me queima. Aquilo me chateou. Eu estava amargo em ver como as pessoas podem brincar com as coisas de Deus. E ela ajoelhou e começou a gritar. Ela berrava, ela urrava, ela dava murro no sofá, dava murro no chão, se jogou no chão, esperneou, bateu perna. Ela chorou muito. Enquanto ela chorava e chorava e chorava e chorava e chorava, ela começou a falar em línguas estranhas. E agora sim, era o Espírito Santo. Nós tínhamos discernimento para perceber. O laço foi quebrado, a nuvem foi dissipada, e quando ela falava em línguas, a casa foi tomada da presença de Deus. O pastor começou a chorar na presença de Deus. O marido levantou e disse: vou tomar banho. Partiu para o banheiro para tomar banho. A criança levantou e disse: estou com fome. E uma irmã que estava na casa ajudando a cuidar, foi dar banho na criança e preparar comida, e ela chorando, chorando, chorando. Fomos todos para o almoço. À noite a família estava toda na igreja, e para a glória de Deus, a influência do maligno foi quebrada. Aleluia! Carai, sorabagará, surabadagá. Lidando com as coisas espirituais. Ah, se eu não precisasse parar logo. Eu quero que o irmão entenda a gravidade disto.
Não dá tempo, mas eu vou só dar uma dica. Faz uma análise da operação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento é Ele quem cria todas as coisas. É Ele quem levanta profetas e sacerdotes para Deus. É Ele quem opera a santidade na vida do povo de Deus. É Ele quem leva o povo para a adoração. E eu te daria referências e referências bíblicas. No outro dia a gente faz isso, em outra ministração. No Novo Testamento é o Espírito Santo quem inspira as Escrituras. É o Espírito Santo quem habita e opera em Cristo para o seu ministério. É o Espírito Santo quem aponta para Cristo, a fim de o pecador se arrepender. É o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, é Ele quem opera para a salvação. É o Espírito Santo quem opera o milagre da regeneração no coração do homem. Por que estou dizendo isso? Para te falar da gravidade de brincar com as coisas do Espírito Santo. Preste atenção nisso. O Espírito Santo é muito sério e muito sensível. Brincar com as coisas do Espírito Santo é muito grave. Por quê? Porque é Ele quem opera em nós a salvação. É Ele quem opera em nós a salvação. No ambiente jurídico nós diríamos que o Espírito Santo é a terceira instância da relação entre Deus e o homem. Por isso que Jesus diz: se alguém pecar contra o Pai, tem perdão, primeira instância. Se pecar contra o Filho, tem perdão, segunda instância. Se pecar contra o Espírito Santo e blasfemar contra Ele, terceira instância, não tem perdão. Senhor advogado, quando perde em terceira instância, tem para onde recorrer? Acabou. Por isso que o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 25 a seguir, diz que aqueles que vituperam o Espírito da graça, para estes não há mais sacrifício. Não cabe mais. É por isso que é perigoso brincar com a pessoa do Espírito que habita em nós. Até porque, presta atenção, o Pai nunca habitou no homem, o Filho nunca habitou no homem, mas o Espírito Santo habita em nós. De modo que ninguém blasfema contra o Espírito Santo sem que ele avise que você está caminhando para a blasfêmia. Ei, olha para mim. Ninguém no mundo blasfema contra o Espírito Santo. Quem não conhece a Deus não blasfema contra o Espírito Santo. Quem não tem a experiência de ser a habitação do Espírito não blasfema contra ele. Por quê? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um ato consciente de quem o conhece e decide afrontá-lo. E infelizmente a minha geração não leva a sério. Ferir a sensibilidade do Espírito Santo é tão grave que Ananias e Safira morreram aos pés de Pedro, porque mentiram ao Espírito Santo. E aí nós perguntamos: por que não há avivamento?
Porque Deus não está operando como antes? Por que o mundo está completamente tomado pela operação do diabo? Porque a igreja, que é o templo, que é o receptáculo, a igreja que é a catedral onde o Espírito Santo habita, não entendeu o privilégio de tê-lo como morador permanente dentro de si. É por isso que muitos estão brincando de profetizar. É por isso que muitos estão brincando de revelar, brincando de falar em línguas, fazendo chocarrice com os dons espirituais, manipulando pessoas com os dons. Que essa mensagem chegue a todos os ouvidos a quem o Espírito Santo queira falar. E se você soubesse como isto é sério. E na medida que nós fazemos isso, o Espírito Santo vai se recolhendo, se entristecendo. Eu vou usar um termo nosso, murchando, retirando a sua operação, retirando a sua presença, retirando a sua graça, retirando os seus dons, retirando as habilidades. E o incrível é que o cara não vê. Por que ele não vê? Porque ele está tão acostumado com o ambiente humano, ele já relativizou tão plenamente a experiência, que ele já não percebe o que é espiritual e o que é material. Ele já não percebe o que é verdade e o que é mentira. A Bíblia diz em Juízes 17:20 que o Espírito Santo saiu de Sansão, e Sansão não sabia que o Espírito Santo já não era mais com ele. Para mim, esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Ele perdeu o Espírito Santo e não viu. Isto é sério, é altamente espiritual. Por favor, você que decidiu ser ovelha sob o pastoreio que Deus me confiou, use filtro. Pede a Deus que no teu coração seja testificado aquilo que é Deus falando contigo e aquilo que não é. O que não for, você não precisa fazer escândalo não. Só não se deixa manipular. Seja protegido, seja blindado pelo sangue de Jesus. Seja blindado pela palavra de Deus. Seja blindado pelo discernimento do Espírito Santo. E você, presente ou online, que está brincando com isto, leia Isaías 63:10. Em Isaías 63:10 a Bíblia fala para o povo de Israel, e o Senhor diz assim: se rebelaram e contristaram o Espírito Santo, pelo que ele mesmo se tornou seu inimigo e pelejou contra eles. Quem se tornou inimigo? O Espírito Santo. Quem pelejou contra? O Espírito Santo. Contra quem? Contra aqueles que se rebelaram contra ele, contra aqueles que o contristaram. O que é contristar? É repetir, é ficar ali machucando a mesma ferida, fazendo sangrar. O crente, o Espírito Santo habita em você. Valorize isso. Esses dias minha irmã me disse: pastor, eu estou com a sensação que eu vou ficar endemoniada, que os demônios querem me pegar, eu estou apavorada. Eu fui orar por ela, e o Senhor me trouxe algo ao coração. A pergunta é: o Espírito Santo habita em você?
Pergunta aí para o seu vizinho: o Espírito Santo habita em você? Pergunta para ele: o Espírito Santo habita em você? Se habita, diga comigo: o Espírito Santo habita em mim. Repete: o Espírito Santo habita em mim. Sabe o que é que o Espírito Santo tem para te dizer? Onde eu habito, demônios não entram. Onde eu habito, demônios não entram. Fica de pé aplaudindo, fica de pé gritando, fica de pé dando louvores. O Espírito Santo habita em você. Você é morada do Espírito Santo. Quero que valorize o que você tem. Você é morada do Espírito Santo. Dá uma sacudidela no vizinho e diz para ele: você é morada do Espírito Santo. Sabe o que acontece quando você sai de casa? Os demônios dizem: sai da frente, abre alas. Mas por quê? Quem é ele? Está vendo não, cego? Está vendo não que o Espírito Santo habita nele, habita nela? Você não viu? Está muito triste, está enfrentando uma luta da molesta, está quase caindo. Você não viu? Aí o outro demônio diz assim: está triste, está passando luta, está fraco, mas o Espírito Santo não o abandonou. Deus, ora comigo. Espírito Santo, oh Espírito amigo, oh amigo da minha alma, como é glorioso estar em tua presença, Espírito de Deus. Vamos ao sono e o Senhor repousa sobre nós. Saímos às atividades do dia e o Senhor vem em nós. Os demônios que gostariam de ceifar-nos são bloqueados quando percebem a tua presença, que nos consagra, que nos torna propriedades de Deus. O Espírito da graça sobre estes que estão aqui no templo, sobre aqueles que estão conosco no campus online. Espírito da graça de Deus, manifesta agora o teu renovo.